Oi, gente, Raquel aqui de novo. E o nosso conteúdo de hoje é Ho'oponopono e as graças concedidas. Eu vou falar sobre uma amiga, eu não vou falar o nome dela, mas eu vou contar uma historinha dela. A gente se encontrou há 6 meses atrás, aqui na cidade, minha cidade é um interiorzinho pequeno, a gente se encontrou há 6 meses atrás, ela está morando fora. Ela é amiga da época de colégio. A gente estudou junto na adolescência e a gente ficou amiga. Sempre que se vê, conversa sobre tudo. Nesse dia eu tinha ido fazer uma massagem, né, na clínica que eu trabalhava. E depois que eu saí de lá, eu fui passear na rua. Eu gosto de olhar as lojas, olhar as novidades, e aí encontrei ela. E nesse encontro a gente conversou sobre o que estava acontecendo na vida dela. Ela estava numa situação meio ruim, não positiva de jeito nenhum, negativa mesmo. E em que ela estava com problema no relacionamento com o marido e não estava desempregada e com dívidas e contas para pagar, né? E acumulando, já estava com 8 meses que ela falou para mim que estava sem trabalhar. Aí a gente brincando lá e conversando, aí eu fui e disse para ela, mulher, eu tenho uma prática aqui, uma ferramenta que eu gosto de usar. Eu considero uma ferramenta poderosa. Ela não tem ligação com religiões. Não sei se tu já ouviu falar, é o Ho'oponopono. Aí ela achou graça e disse, eu já ouvi falar muito. Quem não conhece o Ho'oponopono? Mas comigo nunca deu certo, não funciona. Eu digo, amiga, que história é essa? Tu já tentou? Já. Eu já assisti vídeos de pessoas no YouTube e sempre tento para ver se dá certo. E nunca andou. Comigo nunca deu certo. Se ela, amiga, pois eu faço. É porque, tipo, amigo, o Ho'oponopono, ele tem que ser fácil, leve e divertido. Porque não adianta você meter a cara numa coisa que não tá trazendo alegria para ti, que não tá sendo leve, que não tá te causando bem-estar. Aí ela riu. Aí ela foi e disse, mas por curiosidade me conte aí, como é que você faz? Aí eu ri e disse pra ela, faço de todo jeito. De várias formas. E quando eu encontro o melhor, naquele momento que está precisando, eu vou e fico com aquele momento. Aí ela, e não tem uma regra, ela dizendo, não tem uma regra que eu vejo o pessoal sempre repetindo, 4 frases, ou tem que fazer não sei quantas vezes. Aí eu fui explicar para ela que pode sim ser feito 108 vezes, quantas vezes quiser, pode repetir sim as 4 frases, pode repetir as 2 frases, eu te amo, obrigado, pode repetir, sinto muito, me perdoe, quantas vezes você quiser, pode fazer do jeito que você quiser, pode falar só uma vez e falar só uma frase, explicando para ela. Porque tem que ser, você tem que ressoar com as palavras, com a frase que você está dizendo, para poder você se sentir bem. Não é um papagaio que fica repetindo e não. Você não é um papagaio. Você está numa frequência baixa, então você precisa repetir. Não é nem repetir, falar aquilo, a frase que vai fazer você sentir aqui no seu coração. Tem que ser a frase que você vai sentir aqui no seu coração. Se for as 4 frases, tudo bem. Se for repetindo 108 vezes, tudo bem. Se for repetindo 10 vezes, tudo bem. Se for só 2 frases, tudo bem. Se for falando uma vez, tudo bem. Tranquilo. É assim que funciona. O Ho'oponopono, ele funciona para todos. Você só tem que saber como é o melhor para você. De alguma forma, repetindo. Às vezes não precisa nem ser as 4 frases do Ho'oponopono. Às vezes pode ser uma frase tipo
que você ressoou com ela e vale a pena repetir. Tá limpando, tá purificando. Aí ela ficou, achou graça, achou interessante e tal, a gente se despediu e ela foi embora. Acho que ela voltou para a cidade dela, né? Depois eu não vi mais ela e eu, minha casa. Se passaram 3 meses e eu encontrei ela de novo aqui na cidade. Ela disse que tinha entrado na minha onda, ela até achou graça, que tinha entrado na minha onda e estava fazendo Ho'oponopono. E conseguiu um emprego. O emprego não era bem o que ela queria, mas que pagava as contas e estava pagando as dívidas muito bem. Começou a sentir uma mudança nela, se sentindo mais em paz, mais presente. Eu fiquei admirada com ela falando isso para mim, quando ela falou, e começou a se sentir mais tranquilo. Mas o relacionamento dela não melhorou e o marido saiu de casa. Tudo bem. Ela falou para mim que talvez seja isso que acontece, né? Quando tá fazendo Ho'oponopono. Aí eu expliquei para ela que o Ho'oponopono, como ele é uma ferramenta de limpeza e purificação, alguma coisa ali estava limpando. E se ele saiu de casa, sem briga, sem discussão, ela disse que não tinha mais um relacionamento tranquilo, eles quase não conviviam mais, não conversavam mais, ele só chegava tarde em casa, final de semana não ficava em casa, e ela disse que não estava tendo mais um relacionamento tranquilo, mas que sentiu muito, 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 muito mesmo quando ele foi embora. Demais, parecia que estava arrancando um pedaço dela, né? Pela convivência, mesmo que eles dois não tivessem mais um relacionamento de paz, de tranquilidade, mas ela estava acostumada com ele, né? Ali, os filhos também sentiram muito o que ela disse, mas que os meninos tinham observado uma melhora no comportamento dela depois que o marido saiu de casa. Aí eu perguntei para ela, e você? Que acha disso? O que você pensa a respeito disso? Aí ela falou para mim que no começo foi doloroso, sentiu muito, sofreu, mas que depois começou a se sentir bem com tudo isso. Aí eu digo, vai continuar ou vai parar de fazer o Ho'oponopono? Aí ela disse, eu vou continuar. Aí eu fui curiosa, né? Como todo mundo perguntei a ela como era que ela estava fazendo o Ho'oponopono. Se era repetindo 108 vezes, 10 vezes, 30 vezes, se falava todas as frases ou se falava só uma, duas. Ela disse para mim que simplesmente estava falando, eu te amo, obrigado. Eu te amo, obrigado. Ela disse que sempre que quando estava se sentindo mal, e não repetia 108 vezes, nem 10 vezes, ela disse que era quantas vezes até ela melhorar. Ela explicou para mim. Quando ela estava com angústia, qualquer coisa, ela ia lá, repetia. Aí perguntei se ela citava também, que eu expliquei para ela que podia citar ou abençoar as coisas que ela estava sentindo. Ela disse para mim que não citava as coisas que estava sentindo, abençoava de primeiro, eu abençoo, ela dizia simplesmente, eu abençoo esse sentimento, eu te amo, obrigado. Era o que ela dizia, eu abençoo esse sentimento, eu te amo, obrigado. Eu abençoo o que eu estou sentindo, eu te amo, obrigado. Eu achei muito bonito. Aí eu disse, pronto, você criou seu Ho'oponopono. Esse é o que ressoou com você, é o que te faz se sentir bem, então ele é o seu Ho'oponopono. É o como você deve utilizar, até o momento que você quiser não se sentir mais bem e começar a mudar e se falar outras frases. Você que é sobre você, tudo sobre você. Começa e termina em você. Aí ela achou graça, né? Nós se despedimos, aí ela voltou de novo para São Paulo e a gente passou uns 5 meses sem se ver. Aí ela veio aqui para a cidade de novo, nesses 5 meses, com os filhos, na casa dos parentes, e mandou mensagem para mim porque queria me contar uma novidade. Eu fiquei curiosa demais para saber qual era a novidade. Aí fui. Quando eu cheguei lá, que foi agora recentemente, ela foi me contar, estava muito feliz, bonita, diferente.
Até deu certo o negócio do Ho'oponopono. Aí ela disse que estava namorando. A pessoa era uma pessoa muito especial, tratava ela muito bem, os filhos muito bem, respeitava. E ela disse que continuava fazendo o Ho'oponopono. Não parou mais, porque a vida dela, depois que ela começou a fazer, melhorou muito. Agradeceu, ficou muito grata por isso, por ter compartilhado. Eu disse para ela que eu aceito a gratidão dela, mas foi ela que criou um modo de limpar e purificar a vida dela, porque tipo, se você ficar aí parada esperando vir de fora, não vai vir. É sempre dentro, você vai ter uma inspiração e vai lhe mostrar o que você tem que fazer. Eu acho que eu fui a inspiração dela, né? Naquele momento ela me encontrou, acho que ela estava fazendo perguntas para ela, como é que eu faço para mudar isso? Por que eu não consigo mudar isso? Como é que eu faço para mudar? E eu acho que nisso eu acabei cruzando o caminho dela e ela cruzando o meu. E foi aí onde aconteceu, graças concedidas, Ho'oponopono e graças concedidas. Foi o título que eu dei a esse conteúdo, porque foi o que aconteceu na vida dela. E ela disse que depois disso acontece sim desafios, mas ela disse que prefere o caminho mais fácil e o mais simples. Não deixa sair da vibe que ela tá, da frequência que ela tá. Ela disse que às vezes cai um pouco, mas depois ela se levanta e continua, porque ela disse que agora está vivendo. Antes ela sobrevivia, agora ela está vivendo. Então, gente, o Ho'oponopono é o seguinte. Eu sei que tem gente aí mais experiente que está falando, mas eu estou falando pela minha experiência, pela experiência dessa moça que eu vi ela contar para mim, que o Ho'oponopono é uma coisa que é uma ferramenta, um exercício que pode sim mudar a nossa vida. E que a gente não precisa fazer igual aos outros, a gente pode fazer do jeito que é melhor para a gente. Se você achar que pode fazer, falando as 4 frases, você, achar não, ter certeza, porque tem que ter uma coisa de certeza. Faça do jeito melhor, que é para você, o jeito melhor. Como você se sentir bem, é porque esse é o jeito melhor. Tá bom? O Ho'oponopono, ele não é resistência, ele não é luta, ele não é dificuldade. O Ho'oponopono é fácil, ele é leve e ele tem que ser divertido. Ele é para ser uma sincronia, é para ser uma harmonização. Tá entendendo? Se você for fazer e tiver dificuldade ou resistência, tá errado aí. Tem alguma coisa errada. Porque o Ho'oponopono, ele não é resistência. Ele é leveza, ele é facilidade, ele é... E tem que ser divertido. Você fazer o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, obrigado. Se você for fazer desse jeito, sai, desiste. Uma coisa forçada, com resistência, sem vontade nenhuma. Agora, se você for lá procurar, escreve no caderno, procura quais as frases que te faz sentir melhor. Tem gente que fala, eu solto, confio, eu te amo, obrigado, solto e confio. Eu te amo, obrigado, solto e confio. Tem gente que fala assim, as 4 frases. Tem gente que não consegue falar, sinto muito, me perdoe. Não ressoa com a pessoa. Não é porque, tá cheio de programação que não pode pedir perdão, nem sentir. Ela sente, porque o eu te amo, o obrigado, ele já sendo as 4 frases. Eu te amo já é as 4 frases. Obrigado já é as 4 frases. Só que elas têm que ser faladas sentido. Tem que vir aqui a emoção, o bem-estar, aquela sensação de bem-estar, a apreciação das frases. Você fala apreciando as frases. Eu te amo, obrigado. Eu te amo, obrigado. Isso é a apreciação das frases. Tá entendendo?
ou eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Você vai estar apreciando as frases. E isso vai te causar um bem-estar e vai fazer a limpeza, a purificação. O Ho'oponopono é para ser assim. Eu espero que vocês tenham gostado da história e do vídeo também. E até a próxima. Tchau, tchau.